Boa noite a todos que estão aqui fazendo o estudo com a gente nesse momento, aqueles que vão assistir o estudo depois. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo, quem está vendo pela primeira vez hoje. E nós vamos dar, então, continuidade ao capítulo 4, na Estrada de Jope. Fazer uma breve revisãozinha do que a gente viu semana passada, para quem não estava. Que é o seguinte, né? Nós vimos ali Saulo sentado com Sadoc, o amigo dele, falando sobre as questões da vida e Sadoc perguntando para ele, né? Sobre estava sabendo que ele estava namorado com uma moça, perguntou para ele sobre a situação dele no Sinédrio e Paulo foi ali dando, né? Toda a situação dele, falou sobre a moça que ele estava e depois eles passaram a falar por que Sadoc estava ali. E aí Sadoc falou que o tio. Tem alguém com o microfone aberto. Que o tio. Ana, acho que é você. Que o tio havia. Tinha passado por uma cura, né? E aí eles começaram a falar sobre os homens do caminho. Saulo, impressionado quando Sadoc falou que eles acolhiam mulheres idosas. Desculpa, Elaine, o que que você me gritou? Eu estava longe do celular. Você está com o som aberto, você podia fechar, por favor? Não, não estava não. Estava não. Ah, então tá bom. Obrigada. Não sou eu, não. Tá bom. Depois eu vou ver se eu consigo ver quem é aqui. Dá uma conferida aí, amorzinho, de quem tá. Poder, que eu não consigo ver todos aqui. É, então ele estava ali com Sadoc e Sadoc falou para ele que o tio havia sido curado. E a gente falou sobre as questões mais importantes que eles deixavam de lado. E eles começaram a falar de Estevão, né? E quase solene concluía: quais os dias de pregação desse tal Estevão? Porque Sadoc perguntou: você já ouviu falar de Estevão? Diz que ele está arrastando muitas pessoas, né, para lá, para essa casa desses homens. E aí Saulo falou: quais são os dias de pregação desse tal Estevão? Sadoc falou: os sábados. E aí ele falou: pois bem, depois de amanhã iremos juntos apreciar os sandeus. Caso verifique o caráter inofensivo dos seus ensinamentos, haverá de deixar em paz. Caso contrário, não. Né? Então, ele falou ali de Estevão. Bom, passado isso, Saulo se dirigiu ao encontro lá de Abigail. A gente parou aqui, tá? Foi aqui que a gente parou. Então, a gente vai continuar daqui. Ah, sim, eu trouxe, né? Porque eles estavam em Jerusalém, indo em direção a Jope, porque a casa de Ananias, né, ficava na estrada que levava a Jope. Não é isso, André? Né? Aí a gente colocou aqui a distância hoje, né, de carro. Lógico que óbvio que é muito distante, é muito mais fácil hoje se deslocar nesse percurso, mas hoje já dá 1 hora e uma, né? E ele ia de biga. Fala, amigo. Abriu o microfone. Ah, não abri não, desculpa. Eu ia falar que é verdade, assim. Eu ia abrir a câmera e abrir o microfone, desculpa. Então, aqui a gente começa de hoje, a partir daqui. Deixa eu ver quem é que tá falando aqui. A André falou, tá. Então, vamos lá. Ih, tua câmera tá dando vários tilts aí. Poucas milhas distante, erguia-se uma casa confortável entre grandes tamareiras e pessegueiros em flor. Em torno, grandes plantações de legumes. Ao lado de tênue fio d'água inteligentemente aproveitado em extenso horto. A propriedade era parte integrante de uma das muitas pequenas aldeias que rodeavam a cidade santa. Onde quer que houvesse condições favoráveis para a pequena lavoura, de alto interesse nos mercados de Jerusalém, colocada no meio de uma secura singular. Então, assim, onde existia uma possibilidade, naquele terreno árido ali, né? Onde existia uma possibilidade de aproveitar um pedaço de terra para plantar, eles aproveitavam.
pequena lavoura de alto interesse nos mercados de Jerusalém, porque fornecia, né, o alimento para os mercados de Jerusalém. Era aí que Zacarias se instalara com a família para recomeçar a vida honesta. Ruth e Abigail procuravam ajudá-lo no seu nobre esforço de homem ativo e trabalhador, cultivando frutos e flores e, com isso, aproveitando toda a terra disponível. Então, para quem não se lembra, Zacarias e Ruth foi aquele casal que acolheu Abigail quando o pai dela foi morto e o irmão foi preso. Ela foi para a casa deles porque eles iam sair da cidade onde eles estavam, né? Onde o irmão foi perseguido, e ia para voltar a retornar, ia para outra cidade distante, né? E fugindo daquela perseguição. E eles levaram Abigail. Então foi para lá que eles foram, para esse local que eles foram. E vamos ver o que aconteceu com eles. Emmanuel vai traçar para a gente. Bonito esse quadro, eu gostei também, André. A gente fica comentando, eu e o André, que o André também faz os estudos dele e fica também buscando gravura, né? Aí a gente comenta, né? Que a gente gosta de pegar umas gravuras bonitas, mas dá trabalho, né, André? A gente achar umas gravuras. Primeiro que se enquadre no texto que a gente está, é a parte mais trabalhosa do estudo, gente. Primeiro que se enquadre no texto e segundo que fique bom, né? Às vezes eu não consigo não ficar meio desfocada, mas tem umas bonitas. Vamos lá. Deixando Corinto, ó, faltou o nome da cidade, mas era Corinto, onde eles estavam. Deixando Corinto, o generoso israelita encontrou grandes dificuldades até que desembarcou em Cesareia, onde se lhe esgotaram os últimos recursos. Alguns conterrâneos, entretanto, o apresentaram a conhecido patrício romano, grande proprietário na Samaria, e que lhe emprestou avultada soma, recomendando-lhe aquela zona de Jope, onde poderia arrendar-lhe a propriedade de um amigo. Zacarias aceitou o auxílio e tudo ia. Então, assim, Emmanuel está situando para a gente o que aconteceu com essa família quando eles saíram lá de Corinto, né, nessa situação que eu falei, e vieram em busca de outras terras para poder fugir da perseguição, né? Porque o filho de Zacarias tinha sido assassinado e aquilo tudo que aconteceu com Gesiel e o pai e o irmão. Então, o que aconteceu com eles quando eles chegaram aqui, né? Foi isso. Eles foram acolhidos e essa terra foi arrendada para eles. Eles receberam um empréstimo de uma soma de dinheiro e trabalharam muito, né? A venda de legumes e frutas, bem como a criação de aves e animais pesados, compensavam-lhe as fadigas. Embora distante de Jerusalém, tiveram ensejo de visitar a cidade mais de 3 vezes, sendo que, sob o amparo de Alexandre, parente próximo de Anás, conseguira incluir-se entre os negociantes privilegiados que podiam vender animais para os sacrifícios do templo. Lembra que quando a gente fez aquele estudo complementar, que a gente comentou sobre os sacrifícios que eram feitos no templo, que o templo tinha esse lado, né, de comércio também, que ali eram vendidos os animais para o próprio sacrifício, entre outras coisas. Então, está dizendo aqui que Zacarias conseguiu, sob o amparo de Alexandre, parente próximo de Anás, conseguiu incluir-se entre os negociantes privilegiados que podiam vender animais para os sacrifícios do templo. Tinham que ser animais muito bem tratados, né, André? Não podia ser animal que tivesse ferida, não podia ser animal que tivesse uma aparência qualquer que fosse, não podia, tinha que ser, a oferenda tinha que ser sempre de animal bem tratado. Então, talvez por isso
e porque isso dava um bom retorno, né? Porque os sacrifícios, os rituais eram inúmeros, E eles. não era qualquer um que podia vender para esse uso, né? Então tinha toda uma máfia, vamos dizer assim, né? Dos comerciantes legalizados para vender animais para sacrifício. Porque são os animais puros, vamos dizer assim. Pois é. Tinha que ter o selo de garantia de animal puro. Exato. Então, aqui, Emmanuel está situando para a gente o que aconteceu com essa família, né? Depois que eles saíram lá de Corinto. Auxiliado por amigos influentes do estofo de Gamaliel e de Saulo de Tarso, que se emancipara da condição de discípulo para graduar-se em autoridade competente no mais alto tribunal da raça, ele está falando de onde? Do Sinédrio. No mais alto tribunal da raça, pudera resgatar grande parte de suas dívidas, caminhando vertiginosamente para uma bela posição de independência financeira no país natal. Ou seja, ele também foi auxiliado por Gamaliel e por Saulo, conseguiu pagar a sua dívida, né? Ou seja, o valor que ele pegou de empréstimo, ele conseguiu quitar e foi prosperando, né? Não sem trabalho, foi prosperando. Pegou o negócio aqui. Apaga, meu filho. Apagou. Foi prosperando. Para uma bela posição de independência financeira no país natal. Ruth regozijava-se com a vitória do marido, secundada por Abigail, em quem encontrara dedicada afeição de verdadeira filha. Então, as duas ali auxiliando Zacarias em todo esse processo, né? Chegaram com dificuldade, mas trabalharam firme, tiveram ajuda, tiveram auxílio, tiveram amparo, mas trabalharam firme ali e conseguiram se colocar e estavam até agora com uma condição financeira confortável. É o que diz o texto de Emmanuel para a gente. A irmã de Gesiel parecia haver refundido a delicadeza dos traços feminis na forja dos sofrimentos experimentados. A gracilidade do semblante e o negrume dos olhos negros haviam-se emanado a um véu de formosa tristeza que a envolvera toda, a partir daqueles dias trágicos e lúgubres passados em Corinto. Quanto desejava uma notícia, ainda que ligeira e banal, do irmão, que o destino havia convertido em escravo de verdugos cruéis. Para isso, desde os primeiros tempos, Zacarias não poupara expediente nem esforços, incumbindo a um fiel amigo da Acaia de promover diligências em tal sentido. Apenas for informado de que Gesiel havia sido levado, quase a ferros, para bordo de um navio mercante que se destinava a Nicópolis, nada mais. Então, desde que eles retornaram, Zacarias não deixou de buscar informações sobre Gesiel para Abigail, né? Mas não conseguia, porque eram muitas galeras, né? Aqueles navios que a gente estudou mais lá atrás, né? Que para onde Gesiel foi levado como escravo, né? E remava ali. A gente viu naquele estudo que eles viajavam muito, né? Porque eles aproveitavam todo o período de seca da chuva, todo o período de maré tranquila, né? Para poder fazer as viagens mercantes deles. E eram muitos, né? E muitos morriam e eram jogados ao mar, enfim. E não eram catalogados, não eram registrados, não era nada. E sem contar, né, que Abigail, que Gesiel não continuou. Então, mais difícil ainda localizar ele, porque ele foi deixado, foi abandonado, né? E mais difícil ainda localizar ele. Mas, de qualquer forma, eles não eram registrados como escravo, como nada. Passavam a ser indigentes, porque iam morrer mesmo, então, né? Enfim. Abigail instara novamente. E de Corinto vinham novas promessas dos amigos que prosseguiriam investigando nas rodas afeiçoadas a Licínio Minúcio, de modo a descobrirem o paradeiro do jovem cativo.
Nesse dia, a moça recordava profundamente a figura do irmão querido, as suas advertências e conselhos tão carinhosos sempre. Então, ela, lembrando ali do irmão, de como o irmão aconselhava o pai, de como o irmão abraçava ela e sentindo a saudade no coração. Desde que travara relações com o rapaz de Tarso, aqui está falando de Saulo, viu? Desde que travara relações com o rapaz de Tarso e entrevira a possibilidade de uma união conjugal, era com ansiedade que suplicava a Deus a consoladora certeza da existência do irmão, fosse onde fosse. A seu ver, Gesiel gostaria de conhecer o eleito do seu coração, cujos pensamentos eram igualmente iluminados pelo zelo sincero de bem servir a Deus. Olha a leitura, né, que Gesiel está fazendo de Saulo. Porque em relação à lei, né, ele era assim, né? Então, em relação à lei, ele era um judeu que defendia, né, com forças a lei. E Gesiel, para a irmã, ia gostar porque Gesiel, como judeu também, estudioso dos textos, né, do Antigo Testamento, que era a lei deles, ela achava que os dois tinham muito em comum por isso, né? Porque os dois eram cumpridores da lei de Deus e por isso eles teriam, né, questões afins. Contar-lhe-ia que a afeição de sua alma era também entretecida de comentários religiosos e filosóficos, e não tinha conta às vezes em que ambos se submergiam na contemplação da natureza, comparando as suas lições vivas com os símbolos divinos dos escritos sagrados. Saulo muito lhe ajudara no cultivo das flores da fé que Gesiel havia semeado em sua alma singela. Alguém quer comentar aqui alguma coisa? Deixa eu ver quem entrou aqui. Priscila, Lu. Mozinho já estava aí. Boa noite, meninas. Não era ele um homem excessivamente sentimental. Opa! Ele era defensor da lei, gostava de falar sobre os textos, gostava de filosofar sobre os textos, mas não era excessivamente sentimental, dado as efusões dos carinhos que passam sem maior significado, mas compreendera-lhe o espírito nobre e leal que um profundo sentimento de autodomínio assinalava. Abigail estava certa de entender-lhe as aspirações mais íntimas, nos sonhos grandiosos que lhe empolgavam a mocidade. Sublime atração essa que a impelia para o homem, para o jovem sábio, voluntarioso e sincero. Às vezes, parecia-lhe áspero e enérgico em demasia, né? Às vezes parecia enérgico e áspero um pouco mais, né? Mas ela conseguia enxergar, né, coisas boas naquele coração ali. Deixa eu ver quem é que está falando aqui no chat. Ele está dando boa noite. Boa noite, meu amor. Vamos prosseguir. Já já vou começar a fazer minhas perguntas e quero ver. Presta atenção, hein? Suas concepções da lei não admitiam meio-termos. Aqui ela está falando de Saulo, né? Suas concepções da lei não admitiam meio-termos. Então, isso era muito sério para ele. Questão de lei para ele era muito sério. Sabia ordenar e desagradava-lhe qualquer expressão de desobediência aos seus propósitos. Aqueles meses de convívio, quase diário, dava-lhe a conhecer o seu temperamento indômito e inquieto, domável, né? Inquieto, a par de um coração eminentemente generoso, onde uma fonte de ignorada ternura
se retraía em abismais profundezas. Olha a leitura que a Abigail está fazendo de Saulo, né? Muito interessante essa leitura que ela está fazendo. E o interessante é que ela reconhece nele, né, coisas boas, mas ela reconhece ali também questões que são mais, que ela sabia, né, que seriam mais difíceis, mas que ela estava disposta a, a acostumar-se, né, ou saber levar por conta das outras coisas que ele aparentava e mostrava-se para ela. Mergulhada em cismas, num gracioso banco de pedra junto dos pessegueiros em festa primaveril, viu que o carro de Saulo se aproximava ao trote largo dos animais. Então, ela estava sentada ali, com o pensamento voando, lembrando do irmão, sentindo saudade, pensando em Saulo, analisando o perfil daquele que ela estava se namorando, e aí ela viu ele se aproximando. Zacarias o recebeu à distância e, juntos, em conversação animada, demandaram o interior para onde a jovem se dirigiu. Então, entraram dentro da casa todo mundo. A palestra estabeleceu-se no tom de cordialidade, que se repetia várias vezes na semana. Então, várias vezes lá, Saulo ia lá visitar a amada. E, como de costume, os dois jovens, no deslumbramento da paisagem crepuscular, quase de mãos dadas, como dois prometidos, desceram ao pomar cuja relva se constituía de espaçosos canteiros de flores orientais. Olha que ambiente bonito, né? Então, os dois desceram ali, quase que de mão dadas, para apreciar o pôr do sol. O mar estendia-se a distância de muitas milhas, mas o ar fresco da tarde dava a impressão dos ventos suaves que sopram do litoral. Saulo e Abigail falaram, a princípio, das banalidades de cada dia. Contudo, em dado momento, reconhecendo o véu de tristeza que se estampava no rosto da companheira, o moço interrogou-a com ternura. Por que estás tão triste hoje? Não sei, respondeu ela de olhos úmidos. Aquela tristezazinha que bate e a gente não sabe definir, né? Hoje eu não tô bem, não. A gente fala, hoje eu tô borocochô. Mas tenho pensado muito em meu irmão. Espero ansiosa notícias dele, pois guardo a esperança de que te possa conhecer mais cedo ou mais tarde. Ela falando, eu guardo a esperança que meu irmão possa conhecer você. E eu me lembro dele e fico triste. Gesiel acolheria tua palavra com entusiasmo e contentamento. Um amigo de Zacarias prometeu informações a respeito e estamos esperando notícias de Corinto. Depois de pequena pausa, ergueu os grandes olhos e prosseguiu. Ouve, Saulo, se Gesiel ainda estiver preso, prometes-me teu auxílio em seu favor? Gente, presta atenção nesse texto, nesse diálogo que esses dois estão desenvolvendo. Vocês se recordam que há poucas horas antes, Saulo falava com Sadoc de um tal Estevão, que no dia seguinte ele ia verificar o que ele estava fazendo nessa casa do caminho? Pois bem, olha a construção desse diálogo, né? Agora ele está com Gesiel falando, com Abigail falando de Gesiel. Que eu não sei se todo mundo sabe, eu acho que sim, é a mesma pessoa. Né? Ouve, Saulo, se Gesiel ainda estiver preso, prometes-me teu auxílio em seu favor? Teus prestigiosos amigos de Jerusalém poderão intervir para libertá-lo, junto do procônsul da Acaia. Quem sabe minhas esperanças agora resumem-se exclusivamente em ti. Ele tomou-lhe a mão e replicou enternecido. Farei tudo por ele. Eu chego a arrepiar, gente. Sério mesmo.
Farei tudo por ele. Tem alguém falando aqui no chat. Sem spoiler. Eu não vou dar spoiler, não, André. Só um pouquinho. Hoje vai ter um pouquinho de spoiler, sim. Só vai matar o coitado. E fixando nela os olhos Ele dominadores. é matar o coitado. E fixando nela os olhos dominadores e apaixonados, acentuou: Abigail, amarias a teu irmão mais que a mim? Ó a pergunta dele. Que dizes? Exclamou, compreendendo a delicadeza da pergunta. Entendes o meu coração fraterno, e isso me exime de mais amplas explicações. Como sabes, querido Gesiel foi meu amparo nos dias da orfandade materna, companheiro de infância e amigo da juventude, sem sonhos. Foi sempre o irmão carinhoso que me ensinou a soletrar os mandamentos, a cantar os salmos de mãos postas, livrando-me das veredas do mal e inclinando-me ao bem e à virtude. Tudo que encontraste em mim constitui dádiva da sua generosa assistência de irmão desvelado. Então, Saulo ensaiou ali um ciúme do irmão, né? Isso acontece, né, nos corações que são mais possessivos, né? Tem ciúme do irmão, tem ciúme do amigo, tem ciúme de todo mundo, né? Se pensa que a amada pode pensar em querer um pouco melhor um amigo ou um irmão, já se sente ali amedrontado, já se sente inseguro. Exatamente. Saulo é inseguro. Do irmão, do cunhado. Exatamente. Uma insegurança ali que ele demonstrou. E a Abigail falou: que isso, Saulo? Você já me conhece o suficiente para saber do amor que eu tenho pelo meu irmão e da importância que ele foi para mim. Saulo observou-lhe o olhar úmido de pranto e considerou com bondade: não chores. Compreendo as tuas sagradas razões afetivas. Se necessário, irei ao fim do mundo descobrir Gesiel, caso ainda esteja vivo. Levarei cartas de Jerusalém à corte provincial de Corinto. Farei tudo. Tranquiliza-te, pois pelos teus informes presumo nele um santo. Mas falemos de outras coisas. Há problemas imediatos a resolver. E nossos projetos, Abigail? Deus há de abençoar-nos, murmurou a jovem comovida. Pois bem, vamos dar uma pausa aqui para a gente começar a fazer as nossas reflexões com base nisso que a gente já viu até aqui. Bom, acho que a maioria aqui conhece a história do livro, né? A gente está estudando. Acho que a maioria conhece a história do livro. Pois bem. Nós temos até aqui, só nesse trechinho que a gente viu hoje, uma grande situação, né, que envolve Gesiel, esse irmão perdido no passado, né, de Abigail, essa doce irmã e Saulo, né? E a gente está vendo como que essa trama está se desenvolvendo de uma forma que aos meus olhos, quando eu li da primeira vez, eu falei assim, não é possível. Não é possível, o que é isso? E aí eu acho que isso, né, essa situação, antes da gente prosseguir, porque a gente já sabe, né, e a gente vai trazer esse pensamento agora, e depois a gente vai analisar o que vai acontecendo, da gente pensar um grande drama, né, na vida desses três está se formando, e um drama gigantesco. Corações dóceis, né, corações não tão dóceis, mas que vai sofrer também, porque Saulo vai sofrer grandemente com tudo que vai acontecer. Abigail nem se fala, né?
E Gesiel também vai ter a parcela de sofrimento dele, mas Gesiel já vai se encontrar num momento mais sólido na sua fé, que já não era pouca. E aí eu trago a seguinte reflexão para a gente pensar hoje. O que vocês acham? Por que essa trama foi necessária que se desenvolvesse? Primeira pergunta. Vocês acham que isso é fatalidade do destino? Fatalidade para vocês, né? Fatalidade no sentido de destino que não pode se evitar. É isso? Existe isso na nossa vivência como espírito? O que vocês acham? Eu queria que vocês se colocassem. Primeira pergunta é essa, hein? Isso Não, acho não. Planejamento. Opa, vamos organizar. Primeiro, Juliette, que apareceu primeiro aqui. Fala, Juliette. Sabia que eles iam querer Não falar. acho, não acho. Acho a palavra fatalidade é um pouco forte. Ah, Bom, eu não acredito em fatalidade, mas também não acho que eles estavam assim destinados a exatamente tudo, né? Eu penso, quer dizer, eu acho que a nossa doutrina nos ensina que o determinismo divino existe, ponto. O plano reencarnacionista de cada criatura também existe, ponto. Mas a gente não pode justificar os atos da criatura por causa do plano encarnatório, nem por causa do determinismo divino. A criatura tem o livre-arbítrio e ele vem, você vai nascer assim, vai fazer isso, eu quero ser assado, beleza. Só que ele perde, ele pode se perder no meio do caminho. Eu acho que a gente está falando também de Paulo, né? E Paulo, com certeza, tinha um significado absolutamente perfeito. E eu entendo que ele precisava realmente de tudo isso, dessa transformação, para ele ensinar para a gente, para a gente poder estar aqui lendo e aprendendo isso. É isso. tá Esse é o ótimo. significado da existência dele. Juliette, tá ótima a sua colocação. Tô até achando que você viu minhas anotações aqui dessa semana, mas eu vou te fazer uma pergunta. E esse coração doce que é Abigail? Querida, Abigail veio lapidar esse homem, veio tocar, veio fazer com que ele despertasse para algo tão maravilhoso como o amor, veio ensinar a ele o que era o amor, que o primeiro amor dele, que ele sentiu na vida dele, foi Abigail. Dali para frente, pensando, ou seja, se você percebe que toda a história, quando ele pensa em Abigail, ele suaviza. Todas as vezes em que ele dava um tronco para falar alguma coisa ou ter uma ação mais drástica, a Abigail estava ali no pensamento dele. Ela foi o anjo do amor na vida de Paulo. Né? Aí, assim como o Estevão teve o significado da fé, do ensinamento, do conhecimento do outro lado, mas a Abigail definiu o amor dentro dele. E o Para mim. sofrimento dela? O sofrimento dela, aí talvez necessário por ela, como espírito, talvez necessário para que ele também entendesse o que era aquilo tudo no final, ou eu acho que os três estavam realmente ligados, e nós sabemos ligados por outras e outras histórias, mas o sofrimento dela nos ensina que ela sofreu por amor até o último minuto. Ela não deixou jamais esse homem um único segundo da existência dela, mesmo sabendo que ele tinha matado o irmão dela, que ela amava tanto. A prova de amor que esta mulher deu à humanidade é uma coisa tão maravilhosa que eu vou viver, acho que mais uns, sei lá quantos anos para amar um homem desse jeito. Deixa o André ouvir isso. Tenho muita estrada ainda. Muito bom, querida. Obrigada, viu? Vou comentar sobre o seu comentário depois, que a Bia levantou a mão também. Bia, você baixou, levantou? Quer falar? É que ela falou tudo que eu ia falar, então deixa eu falar. Fala com as suas palavras, uai. A gente tem
Bia, gente você é ótima. Não, é assim, a gente tem um planejamento reencarnatório, mas a gente, quando chega aqui, esquece um pouco desse planejamento e nós temos o livre-arbítrio das nossas escolhas, né? Mas existe um roteirinho, né? Para cada um evoluir. Mas muitas das vezes a gente sai desse roteiro ou por intuição já consegue permanecer nele, né? Por influência mesmo dos espíritos que estão sempre no nosso lado, nos influenciando de alguma maneira. E aí, quando eu falo influenciação dos espíritos, tem influência de espíritos bons, né? Nossos anjos da guarda, e tem também a influenciação daqueles obsessores que querem a nossa derrota. Então, é isso. Cada um vai seguir o caminho que lhe convém, lhe provém, através do seu livre-arbítrio, através das suas escolhas, de forma que nós somos responsáveis por todas as nossas escolhas. E essa pode vir intuição de ambos os lados, influenciações de todos os lados, né? Do plano encarnado, do plano desencarnado, mas a escolha, a responsabilidade é toda nossa. Tá vendo? Você não queria falar, você completou o que a Juliette falou e falou um pouco mais, que está aqui no texto que eu vou ler, viu? Então. Mais alguém? Paola, vai, Paola, fala, meu amor. Então, na hora que eu concordo com o que todo mundo falou, em parte, com a Juliette falou que acha que isso não é destino. Eu não diria destino, mas eu acho que eles se comprometeram com essa... A gente falou isso, acho que no início do estudo, lá no iniciozinho. No meu entendimento, eles se comprometeram com aquele processo para que tudo aquilo acontecesse, todas aquelas almas envolvidas, desde os pais, um grande número, um grande grupo de espíritos que se comprometeu para que eles passassem por isso tudo e cada um deles tivesse a sua evolução. Não só os três principais ali como grandes irmãos, mas todos aqueles que se envolveram com eles no processo, porque muitas outras pessoas sofreram por tabela e vivenciaram essas histórias por tabela, e isso hoje a gente vivencia ainda quando a gente lê um livro, e cada vez que a gente lê, a gente aprende mais um pouquinho. Mas eu complementaria com isso, eu acho que eles se comprometeram já no plano espiritual, antes da reencarnação, em todo o projeto que eles fizeram de reencarnação para este processo, para cada um deles. Muito bom. Vocês estão afiadíssimas. Muito afiadíssimas. Vamos lá. Mais alguém quer falar? Deixa eu ver quem é que está aqui. Ninguém? Andréa? Vamos lá, então. Ó, tudo que vocês falaram está aqui no material que eu separei para a gente fazer essa reflexão, né? Anotei aqui também, que a Juliette, que a Bia, que a Paola falou. Deixa eu anotar aqui. Bom, todas foram unânimes de que fatalidade, né? Tá todo mundo afiadinho ali na doutrina espírita, fatalidade, nesse aspecto, né, da palavra fatalidade, de ser, até anotei aqui do dicionário, destino que não se pode evitar, não existe. Porque não há o único determinismo na lei de Deus, né, é o progresso e o amor. A lei do progresso é a lei do amor. Nós vamos ser impelidos para eles, né? Isso é o único determinismo na lei de Deus. Todo o restante é conduzido pelo nosso livre-arbítrio. Então, não há determinismo de Deus dessa forma nas nossas vidas. Há, o que as meninas muito bem falaram, uma programação reencarnatória onde nós nos comprometemos com as provas que nós queremos, achamos úteis, né? E os espíritos que nos auxiliam nesse processo, quem quer conhecer isso melhor,
precisa ler a obra de André Luiz, né? Aqueles espíritos que nos auxiliam no processo reencarnatório acham que a gente tem a capacidade e vai ser útil para a gente passar. Então, tá lá no Livro dos Espíritos, questão 851. O título é Fatalidade. E a pergunta é assim, ó: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme o sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, que vem a ser o livre-arbítrio, né? Então, Kardec muito inteligentemente está já fazendo um contraponto ali. A fatalidade, se vocês me disserem que há fatalidade, e o livre-arbítrio fica onde? Né? E aí a resposta dos espíritos: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Olha como as meninas estão afiadas. Então, você pode chamar de fatalidade o que você escolheu para você passar, né? Mas não uma fatalidade como um determinismo de Deus. Isso não. Então, nesses três aqui, não há fatalidade, né? Escolhendo a prova, né? Instituiu para si uma espécie de destino. Então, o seu destino, se a gente pode dizer, foi você que escolheu no seu projeto reencarnatório. Vou fazer uma vírgula aqui. Para os espíritos que estão em condição de participar do seu projeto reencarnatório. Porque nem todos os espíritos estão nessa condição. Há espíritos que encarnam compulsoriamente porque eles ainda não estão em estado de poder participar do seu projeto reencarnatório, tá? Só estou fazendo esse adendo aqui para não achar que todo espírito participa do seu projeto reencarnatório. Instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem se achar colocados. Aí eles fazem uma colocação aqui, ó. Eu falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito conservando o livre-arbítrio, agora ele vem falar do livre-arbítrio. Quanto ao bem e ao mal, olha o bem e o mal aí, Bia, que você trouxe. Foi isso que eu falei que você complementou o que a Juliette falou muito bem. Quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir, né? Ou seja, nas provas morais, que a gente também vai passar, né? Porque estão todas interligadas, a gente vai ceder ou não de acordo com o nosso livre-arbítrio. Então, quando fala, por exemplo, que Saulo estava predestinado a acontecer aquilo com ele, não é verdade, né? Porque ele poderia não seguir a Jesus. Ele poderia, através do seu livre-arbítrio, optar por continuar perseguindo os cristãos e achar que aquela visão que ele teve foi um fascínio. Ele poderia, não poderia? Poderia. Mas ele não quis, né? Ele se rendeu àquela sensação, ele percebeu Jesus no coração dele e mudou o seu caminho. Assim como poderia também, né, Elaine, não ter perseguido. Não ter perseguido. Quando ele ouviu Estevão pela primeira vez, que ele foi tipo, se o que ele disser for inocente, inofensivo e tal, tudo bem, vai passar, mas não. O ser humano que ele era naquele momento, que ele ainda não estava transformado, o homem velho que nele estava, que era orgulhoso, amante da lei antiga, etc., 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 não conseguiu agir de forma diferente. E é aí que eu acho que, mesmo com o livre-arbítrio dele, você imagina se ele ali não persegue Estevão e resolve que, tá bom, então tá, ele não falou nada demais. Vida que segue. Onde estaríamos nós? Né? Eu acho que nós nunca teremos efetivamente essa resposta, né? E eu acho que isso aí está muito além de todos os nossos entendimentos, enfim. Mas eu penso nessas coisas pra caramba, porque, gente, tá a mãozinha ali, entendeu? Ele tinha que, naquele momento, fazer aquela opção, sim, ser aquele homem que ele era para que ele se transformasse.
Exatamente. Ele Desculpa, precisava. amiga, vai. Não, imagina, ótima colocação. Ele, foi o que você falou, 2 momentos distintos, né? O contato dele com Estevão, ele já poderia ali ser tocado, mas era muito, muito forte dentro dele o orgulho, a vaidade. Olha a descrição que a gente viu, né? Emmanuel fazer dele, e dele próprio falando das intenções Uhum. dele no Sinédrio, da vontade dele de dobrar Roma e Atenas a lei, né? Então era muito forte dentro dele o orgulho, a vaidade. Gesiel mesmo, Abigail mesmo aqui percebeu nele questões fortíssimas, né? Indomáveis dentro dele. Então, era forte, foi forte o contato dele com Estevão, né? Foi, mas ele precisava de um choque maior, né? Esse Isso. espírito precisava de um choque maior. E aí foi o choque dele do contato com Cristo, né? Então aqui é a questão da fatalidade. Aí essa pergunta seguinte, né? Eu acho que cabe no nosso. Porque assim, eu não sei vocês, mas quando eu olhava para Abigail, antes de estudar, quando eu só lia o romance, né? Eu falei assim, gente, mas é tão doce. Que isso? Por que sofrer desse jeito? Não merecia sofrer desse jeito, um coração doce desse. Aí olha a próxima pergunta. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira que procedem? Não lhe estará o destino, no destino o infortúnio? E a resposta dos espíritos são talvez provas, e olha o que a Juliette e a Bia também falaram, né? E a Paola também falou ali, todos se comprometeram, né? São talvez provas que lhes caibam sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda que lançais à conta do destino o que as mais da vezes é apenas consequência das vossas próprias faltas. Trata de ter pura consciência em meio dos males que te aflige e já bastante consolado te sentirá. Pois bem. E aí, só para complementar, né? Que a gente está qual é o nosso pensamento aqui que a gente está construindo? Não é fatalidade. Fatalidade não existe, né? Existem as nossas escolhas, não há determinismo de Deus nas nossas vidas, a não ser o determinismo é aquilo que vai acontecer, que Deus determina que aquilo vai acontecer, que é o nosso progresso como espírito e é o nosso alcance do amor de Deus. Fora isso, é livre-arbítrio, né? Nas nossas escolhas, seja encarnado, seja desencarnado, seja a gente cedendo à influência do mal ou não, é tudo livre-arbítrio. Tudo isso vai levar a gente para as nossas provas, da gente passar pelas nossas provas ou não, né? Mas há pessoas, como a Abigail, né? Que parecem, Gesiel também, que estão ali meio que perdidas. Não estão, não existe isso, né? Não existe nada na nossa vida que seja inútil para o nosso progresso. Seja a gente ter vindo como uma teia para auxiliar outros espíritos, seja na nossa própria vida. Então, nenhum acontecimento na nossa vida é inútil. E eu vou dizer, nem quando a gente escolhe errado. Nem quando a gente escolhe errado. Porque quando a gente escolhe errado, naquele momento, o nosso anjo da guarda falou, meu Deus. Mas se a gente lá na frente olhar para aquela escolha errada e aprender com ela, até a escolha errada foi útil para a gente, né? Então, a gente só vai retardar um pouquinho naquele aprendizado, né? A gente pode ver uma vida e errar a vida inteira. Foi inútil essa vida? Retardou o nosso progresso. Mas se a gente olhar para os nossos erros como aprendizado, não foi inútil, né? Assim é o meu pensamento, tá? Quem pensar diferente pode colocar aí. Tudo bem. E o que liga esses corações, né? E a gente vai voltar lá para o prefácio de Emmanuel, Breve Notícias. O que Emmanuel falou lá no prefácio para a gente? Ele falou assim, ó. Sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. O grande mártir do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres. O que Emmanuel está falando aqui, né? Que esses espíritos estão ligados, né? E que Estevão foi
tão importante para Paulo, mas que pelos simples textos que a gente tem da Bíblia, né? Sobretudo do Atos dos Apóstolos, que é onde Estevão aparece, mas aparece muito pouco, a gente vai ver isso. Se a gente tomar por aquele textinho ali, para aquela passagem de Estevão em Atos dos Apóstolos, em alguma coisa em cartas também, a gente nunca teria noção, se não fosse este livro que a gente estuda, a gente nunca teria noção do vínculo e da importância de Estevão na vida de Paulo. A vida de ambos, olha essa frase, está entrelaçada com misteriosa beleza. A contribuição de Estevão e de outras personagens dessa história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. Então, qual é a minha leitura disso, tá? Por favor, gente, quem tiver uma leitura diferente, vamos acrescentar, tá? Que assim a gente vai construindo o nosso pensamento. A gente está estudando todo mundo aqui junto. Qual é a minha leitura disso? Sim, esses espíritos vieram ligados, né? Por uma situação de um auxiliar o outro, né? Foi a escolha que eles vieram, de um auxiliar o outro. Então, sim, eles estavam ligados. Mas predestinados a acontecer tudo o que aconteceu? Não, não, porque envolve o livre-arbítrio de cada um, né? É a programação reencarnatória. Então, eles tinham um vínculo gigantesco, não é pouco esse vínculo, né? Muito grande, mas tudo dependia do livre-arbítrio deles para dar certo. Deu certo no momento que tinha que dar? Foi o que a Juliette falou, não sabemos nem nunca vamos saber. Mas que deu muito certo, né? Porque Paulo se transformou no que a gente sabe. Com Universalidade. vários tropeços e enganos, deu certo. Apesar dos erros do Paulo que ele cometeu, lá no final ele se consertou. E é assim que a gente é, Bia. Em vários erros, e tentando acertar, e errando, e tentando acertar. Isso, ele aprendeu com o erro dele, né? Essa é a nossa caminhada, né? E para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangia tudo, procurou a companhia de 12 auxiliares a fim de empreender a renovação do mundo. Aqui ele está completando a colocação dele sobre a lei de cooperação, né? É uma lei que é uma das leis de Deus, lei de cooperação. Bom, tudo bem. A gente tem, mesmo sabendo disso tudo, a gente vai ter uma dificuldade grande de ver o sofrimento de Abigail e de Estevão e de Paulo também, né? Porque a gente sabe muito bem disso tudo, mas a gente se toca. Por quê? Por que isso? O que vocês acham? Que a gente sabe isso muito bem na teoria, mas na hora da prática a gente faz aquela perguntinha: poxa vida, por quê? Por isso, eu acho que é porque isso era necessário ao universo. Existia. Qual palavra eu usarei, Senhor? A necessidade de que aquilo acontecesse para que as pessoas aprendessem com aquela situação. Os três ali estavam envolvidos numa história muito maior que nós, em momento algum, teremos acesso a ela. Né? Como o próprio Emmanuel falou, é uma lei de cooperação entre os três, não só entre os três, entre todos aqueles que estavam envolvidos ali, e que não existiria Paulo sem Estevão. E eu acho que não existiria Paulo nem sem Abigail, porque ele não teria sido tocado pelo amor. Mas, entende? Então, Juliette, eu entendo o que você está falando, mas a gente tem dificuldade de olhar, não só nessa situação aqui do livro, mas de determinadas histórias que aparecem para a gente, né? A gente tem, às vezes, dificuldade de olhar para aquele sofrimento, né? Com esse olhar
de que tá tudo bem, né? É prova, tá passando por aquilo porque precisa por algum motivo. Eu tenho dificuldade às vezes, né? Me sensibilizo com determinadas histórias depois que eu vou buscar o racional. Por que você acha que a gente tem ainda essa dificuldade? Eu acho Tal- que a história deles nos toca porque nós somos seres humanos imperfeitos e a gente erra também, né? E aí, Paulo mostra o caminho para a gente melhorar. Mesmo que a gente erre, a gente tem a segunda chance, a oportunidade de melhorar se a gente quiser, se a gente tiver vontade, se a gente se esforçar para. Né? Eu acho que ele é uma grande inspiração para que as pessoas que erram, que fazem o mal, deixem de fazer e se transformem em pessoas de bem, né? Em pessoas é, boas. eu Eu entendi o acho que que você quis dizer, Elaine, eu não tinha entendido a pergunta, mas eu acho que é isso, é mais ou menos não, eu acho que é porque a gente ainda pensa demais na gente. Eu acho que a gente está tão preocupado de, nossa, poxa, eu estou ainda, nossa, por que que eles estão sofrendo? Como o sofrimento me sensibiliza? Não quero dizer que na evolução do planeta, da criatura, né, um espírito evoluído não sofra em ver o sofrimento do seu irmão. Não, muito pelo contrário, ele deve sofrer muito mais do que a gente. Mas ele tem mais a compreensão do que nós temos. Eu prefiro seguir esse tipo de raciocínio. Né? Eu também me sensibilizo. Eu acho que a gente vive num mundo onde tantas e tantas atrocidades acontecem que é difícil você ver crianças morrendo, é difícil você ver acidentes que matam tão facilmente, enfim, catástrofe, epidemia, coisas desse tipo. Mas pais e mães matando filhos e filhos matando mães e pais, mas acho que é porque a gente está preocupado com o nosso sofrimento. Exato. Ó, Talvez. eu vou resumir tudo isso que vocês falaram, você e a Bia, vocês estão certíssimas. E estão certinho com o que eu penso. Deixa eu só falar uma colocação aqui do Ricardo. Ó, ele colocou reflexão. E o que seria, né, de Emmanuel sem o Chico ou de Chico sem Emmanuel? Muito bom, exatamente. O que seria de um sem o outro? E o André falou assim, porque somos centrados no nosso próprio ego. É isso. É, Eu acho que é isso aí. é isso, mas é também mais uma coisinha que eu penso. A gente tem ainda muita dificuldade, porque é natural que a gente está imerso na matéria, a gente tem dificuldade de pensar como espírito imortal, porque a gente está em uma experiência de vida. Mas se a gente pensasse como espírito imortal, numa linha de experiências que vai desde quando a gente foi criado até a nossa evolução chegar a espírito puro, a gente não ia pensar dessa forma. A gente ia pensar nessas provas e nessas dores como simples experiências do progresso do espírito. E aí eu trouxe um texto para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, que vai fazer a gente compreender um pouquinho melhor. Eita, que eu fechei, peraí. Um pouquinho melhor isso tudo que a gente está falando hoje. É só abrir aqui. Depois vocês me falem se esse texto. Ah, não, eu tenho. Ai, que besteira que eu fiz. Eu botei o texto no slide para não ter que abrir o texto na internet e esqueci que eu fiz isso. Vamos lá. Mas você bota ele lá no grupo depois? Olha. Vamos lá. Onde eu joguei ele? Tá aqui. Aqui. Vocês estão vendo? Não, né? Eu descompartilhei, né? Deixa eu compartilhar de novo. Ele está aqui. Peraí, vamos passar para frente. Aqui, ó. Vamos ler esse texto.
Esse texto está no livro Caminho, Verdade e Vida, é a mensagem 93. Eu não estou conseguindo ler o título dela ali em cima. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Alegria cristã. Isso, Bia, obrigada. Alegria cristã. Está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20. Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes, como pessoas humanas. Olha isso, importante isso aqui, como pessoas humanas, não como espíritos imortais. Não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. A gente é desse jeito. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Na verdade vos digo que vós chorareis e vós lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. As provas bem vividas se convertem em alegria. Através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro conduzido ao madeiro, destinado aos infames, discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrima para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. E é assim que a gente vai ver Gesiel e Abigail daqui a pouquinho, e no final a gente vai ver Paulo. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéril dos nossos corações humanos. Gente, essa frase é linda. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. A gente não consegue ainda compreender a dor como um auxílio de Deus para o nosso progresso, né? Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Os inquietos salvadores da política e da ciência na crosta planetária receitam repouso e prazer a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos devãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, sem advertência em medida às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, porque aos nossos olhos são dores, mas aos olhos de Deus que educa e aos olhos do Cristo, que tinha completa sabedoria da vida daqueles espíritos, ele não enxergava desse jeito. Para que se não se perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estágios e estáveis edificações. Eis porque, essa frase final, eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência. Prazeres da inconsciência são prazeres do instinto, prazeres que alimentam o nosso instinto e que a gente ainda é muito preso a eles. Mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Lindo texto, né? Vou colocar lá no grupo. Então, aqui a gente encerra o nosso... Maravilhoso. Muito bom. A gente encerra o nosso estudinho de hoje, fortalecendo o nosso coração, porque a gente vai ver muito choro, muita dor, mas firme de que esses espíritos estão comprometidos com Cristo, estão auxiliando uns aos outros, e vamos trazer essa reflexão para a nossa vida, porque não é diferente da vida deles. Eram espíritos, né, com provas maiores. Mas dentro das nossas provinhas também, em cada vidinha nossa,
se a gente pensar com essa fidelidade no amor de Deus, fortalecer a nossa fé e a nossa esperança de que as nossas dores se converterão em alegria, se forem bem vividas e bem compreendidas, a gente vai ter sucesso e a gente vai. Naquela frase daquele texto que Jesus fala, em verdade para lá, que bateu uma frase assim na minha cabeça, tipo assim, quem ri por último ri melhor. Eles estão sorrindo agora, mas vão chorar depois e vocês que vão rir. É. Mas o ideal, Bia, é que lá na frente todo mundo sorria, né? Porque o mundo É mundo é verdade. feliz, né? Juliette, vai. Nós vamos encerrar aqui também, amores. Vamos fazer a nossa prece. Quem quer fazer a nossa prece para a gente encerrar o nosso estudinho de hoje? O André tá com a câmera fechada, não sei se ele pode fazer. Ana, você pode fazer? Tá fazendo algum. 10 anos. Não estou podendo, não, Elaine. Você pode, Bia? Não, eu estou aqui deitadinha, porque hoje eu não estou muito bem, mas eu posso fazer, baixinho, mas fácil. Então faz então pra gente, Bia, por favor. Tá. Obrigada, Senhor, por essa noite maravilhosa, ensinamentos maravilhosos que aprendemos hoje juntos, que a gente consiga colocar em prática, nos desvencilhando de nossas más tendências, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, que a gente tenha força para conquistar a nossa vitória, coragem, né? Nos livrando de nossas mazelas, enfim, que a gente se inspire na vida de Paulo para prosseguir em frente, caminhando no bem, no amor, na paz, enfim. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada pelo tempo fresquinho, pela chuva que está prometendo cair daqui a pouco, enfim, por tudo mesmo. Obrigada. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, amores. Muita paz, tá? Para vocês. Fiquem com Deus. Até Fiquem terça. com Deus. Boa semana. Beijo. Beijo.